Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e neste vídeo vamos falar sobre queda livre e lançamento vertical. É uma aula curtinha, trata-se de uma consequência do movimento uniformemente variado das equações que já conhecemos, SS0 mais V0t mais AT ao quadrado, equação horária da velocidade, equação horária da posição, Torricelli. Aqui temos a equação horária da posição. Na queda livre, a velocidade inicial é zero. Portanto, este termo cancela. S menos S0, quando este S0 passa para o outro lado, nós temos o ΔS. O deslocamento de um objeto em queda livre é nada mais do que a sua altura, h igual a gt ao quadrado sobre 2. Uma equação que não precisa ser memorizada se você aplicar corretamente a equação horária do movimento uniformemente variado. Para calcular qual é a velocidade do objeto imediatamente antes de tocar o solo, é só usar VVOAT. Mas lembre-se, velocidade inicial é igual a zero. E a aceleração no movimento de queda livre é a gravidade. V igual a G vezes T. Para o lançamento vertical, a velocidade inicial não pode ser nula. Mas ainda assim, nós poderemos utilizar esta expressão para calcular o tempo, desde que façamos algumas ressalvas. Velocidade não é nula, embora aqui eu tenha utilizado V0 igual a zero. O que eu estou apresentando aqui como h igual a gt ao quadrado sobre 2 é o tempo de subida ou tempo de descida. Preste atenção que, se este objeto atinge sua altura máxima, após este ponto ele se comporta como um objeto que esteja em queda livre de uma altura h. h igual a gt ao quadrado sobre 2. Este problema é simétrico. Aqui nós temos o tempo de subida ou tempo de descida, h gt ao quadrado sobre 2. Tempo de subida ou de descida. Podemos usar a equação de Torricelli, por exemplo, para definir uma relação entre a velocidade inicial e a altura. Qual seria a altura atingida por um objeto que fosse lançado com uma determinada velocidade inicial? Temos que saber que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade da partícula, a velocidade do objeto é nula. Se o objeto tiver mais velocidade, ele continua subindo ou então ele já está descendo. Este termo é zero. Na subida, a gravidade, a aceleração da gravidade é contrária ao movimento. Portanto, colocamos um sinal de menos, pois esta aceleração tem sentido contrário. 2gh está negativo, passa para o outro lado positivo. Basta agora passar 2g dividindo. E temos aqui a expressão para a altura máxima, v0 ao quadrado dividido por 2g. Novamente, não precisamos decorar, é a aplicação da equação de Torricelli. Outra forma de encontrar o tempo de subida ou tempo de queda de um objeto que foi lançado verticalmente é utilizar a equação da velocidade, v igual a v0 mais at. Já sabemos que no ponto mais alto da trajetória a velocidade vale zero. Se eu coloco o valor zero para a velocidade, o tempo que eu estou encontrando é o tempo que o objeto levará para subir, o instante em que o objeto atinge a altura máxima. Passando o gt para a esquerda, ele se torna positivo. Já substitui g vezes o tempo de subida igual a v0. O tempo de subida, v0 sobre g. Tempo de subida igual ao tempo de descida. Se eu quiser descobrir o tempo total, basta multiplicar 2v0 sobre g. Vamos aos exercícios. Um projétil lançado verticalmente para cima atinge a altura de 320 metros. Desprezando a resistência do ar e considerando que durante o percurso hajam apenas forças de natureza gravitacional, o tempo para atingir a altura indicada é: objeto lançado verticalmente para cima atinge uma altura de 320 metros. Nós sabemos que tanto quanto ele demora para subir será o tempo de queda. Poderíamos utilizar diretamente h igual a gt ao quadrado sobre 2 ou a expressão SS0 mais V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Afinal, estamos interessados em descobrir o tempo de subida, que é o tempo denotado nesta equação. ΔS é 320, que é a altura. A gravidade vale 10 dividido por 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando, e o 10 que está multiplicando o t ao quadrado veio para a esquerda dividindo. 640 dividido por 10 é 64. Raiz de 64,
8 segundos. Haveria outra maneira de calcular este problema, que seria utilizando a equação de Torricelli, mas já sabemos que a resposta é de 8 segundos. Vamos ao cálculo por Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A delta S. A velocidade no ponto mais alto da trajetória é nula. A aceleração é negativa, porque durante a subida a gravidade é contrária ao movimento, a aceleração da gravidade vale 10 e o deslocamento é de 320 metros. 6.400 igual a V0 ao quadrado, basta extrair a raiz, achamos a velocidade. V0 igual a 80 metros por segundo. Nos resta calcular o tempo, V igual a V0 mais AT. Sabemos que no ponto mais alto da trajetória a velocidade vale 0. A aceleração da gravidade é negativa porque é contrária ao movimento, 10 está negativo. Passa para o outro lado positivo. 80 dividido por 10, o mesmo tempo encontrado anteriormente de 8 segundos. Vamos ao próximo exercício. Uma partícula de massa m é lançada com uma velocidade v0 vertical e para cima. O gráfico que melhor representa a energia cinética em função do tempo é... Sabemos que a energia cinética é dada por mv ao quadrado dividido por 2. Inicialmente, a partícula tem que ter um valor de velocidade e na altura máxima, esta velocidade se torna nula. O gráfico que melhor representa este problema é a alternativa A. Veja, a partícula tem velocidade e à medida que o objeto vai subindo, a sua velocidade vai diminuindo. Como na expressão da energia cinética esta velocidade está ao quadrado, o gráfico vai ser representado por uma parábola. A partir do instante em que o objeto atinge a altura máxima, em que a velocidade é 0, o objeto passa a cair, começa a ter velocidade novamente. Os outros gráficos estariam extremamente incoerentes. Veja que se na situação inicial a energia cinética for 0, indica que a velocidade é nula, o objeto não teria como subir. Gráficos lineares não correspondem ao gráfico da energia cinética. Este foi o conteúdo deste vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, inscreva-se em nosso canal, poste suas dúvidas, sugestões nos nossos comentários. Obrigado!